Se ninguém tivesse te olhando, se ninguém tivesse te observando, você ainda postaria aquela foto? Será que ainda escolheria aquela profissão? Será que ainda tentaria impressionar os outros? O vídeo de hoje ele vai ser um vídeo sem ser cheio de cortes e muito artificial, porque eu tô cansado desse tipo de vídeo aqui no YouTube. Vai ser no velho estilo conversando, um papo direto, né? Uma conexão humana de verdade, sincera, de um ser humano para um ser humano. E o assunto, na minha opinião, talvez é uma das coisas mais importantes se tu é uma pessoa que quer evoluir, que quer melhorar como pessoa, que quer melhorar a tua mentalidade, que quer melhorar os aspectos da tua vida. Esse assunto é muito importante, porque tudo começa na mente humana, né? Como está o estado da nossa mente vai determinar como a gente age, as coisas que a gente faz, né? E hoje eu trago um questionamento aqui pra gente. Será que a nossa vida é realmente nossa? Será que as nossas escolhas é realmente a gente que toma? Porque se a gente toma nossas decisões baseadas na expectativa de alguém, então isso obviamente vai guiar a nossa evolução. Por isso que eu acho que é um assunto tão importante, né? O medo do julgamento, ele nos controla muito. Para pra pensar um pouco, assim, cria uma reflexão na tua cabeça, e provavelmente tu já sabe disso. Desde pequenos, a gente aprende a agir para agradar os outros. A gente aprende a agir de uma maneira que, não, não faz isso, porque isso aí causa desconforto nos outros. Ah, não, tu deve tirar as melhores notas para orgulhar os teus pais. E várias coisas pequenas que a gente nem percebe, mas que vai nos guiando para sempre agradar os outros. E não me entenda mal, a gente tem que agradar os outros, a gente tem que fazer o bem para as pessoas, mas não sacrificando as nossas próprias vontades, o que a gente quer, entende? O problema não está em agradar os outros, está em agradar os outros excessivamente, em escolhas que são essenciais para a tua vida. Abrir mão da tua própria vontade. Por exemplo, pessoas que fingem gostar de um emprego só porque ele é respeitável, o cargo dele é respeitável. Ou alguém que cede a um emprego, cede a fazer uma faculdade por causa da pressão que os pais exercem nela. Então, de tanta pressão, de tanta expectativa que os pais ou os familiares criam nela, ela acaba fazendo uma faculdade que talvez ela nem goste, ou talvez por dinheiro, talvez por um status social, e não é o que ela realmente queria, talvez o que ela quisesse fosse mais simples, ou fosse outro caminho. Mas ela cedeu à pressão. E também existe esse exemplo, pessoal, em redes sociais, né? A comparação das redes sociais. Pessoas que postam, por exemplo, que estão felizes, né? Passam essa imagem de felicidade, de curtir a vida, mensagens positivas e várias coisas e coisas assim, sendo que na vida real talvez elas se sintam vazias, talvez elas vivam os dias dela, tipo, se sentindo triste, sabe? Com coisas que elas não estão contentes sobre a vida delas, mas na rede social ela passa uma impressão que ela é muito, muito feliz. Isso também é uma forma de tu tá com medo do julgamento das pessoas, né? Tu não tá sendo sincero, tu não tá passando a verdade, né? E tu não precisa falar que tu tá triste na internet, mas então não fala nada, sabe? Isso é uma ideia de como o medo do julgamento controla nossas vidas, né? E não só da pessoa que tá postando uma mentira na rede social, mas principalmente quem tá vendo, se compara com isso e acha que a vida dela não é igual à pessoa da rede social, entende? É importante trazer esse questionamento, porque a gente entra numa questão que é tipo assim, aonde que eu sou eu mesmo e aonde que eu sou uma persona minha para encaixar na sociedade. Na psicologia e na filosofia, a gente chama isso de eu verdadeiro versus o eu social. O eu social é aquela persona que a gente cria, né? Aquela persona que a gente cria para se encaixar na sociedade, entende? Ou seja, tu gosta de um determinado esporte porque teus amigos gostam, mas tu gosta de outro na realidade, mas não tem ninguém para conversar sobre isso, sabe? Então tu cria uma persona para se encaixar. Ou, por exemplo, alguém que dá mais risada, que faz mais piadas. Esse é teu eu social. Alguém mais quieto para, sabe, não opinar muito, fugir ali. Esse é teu eu social, para se encaixar na sociedade. Ele é moldado pela cultura, por ambiente familiar, pelos seus amigos, por todo o ambiente ao teu redor. Existe o eu verdadeiro.
que é aquela pessoa que tu é quando ninguém tá olhando, quando tu tá sozinho, quando tu é tu mesmo, sabe? Quando tu não tem aquela pressão externa e tu às vezes faz o que tu quer, sabe? Às vezes tu põe uma música e tu fica dançando que nem um louco assim em casa. Esse é teu eu verdadeiro, mas teu eu social às vezes se controla pra não passar muita vergonha, pra passar uma noção mais de autoridade. Então, o problema acontece quando o teu eu social te afasta do teu eu verdadeiro. Tu vive muito o eu social, mas tu tá muito longe do eu verdadeiro. Tem momentos que não são só pra ti, tem momentos que tu não consegue agir sendo você mesmo. Você é sempre a persona, você é sempre aquela persona tentando se encaixar na sociedade. E isso cansa. Então, às vezes é a hora de parar um pouco e analisar, fazer algumas perguntas pra si mesmo. Tipo, o que eu faria se ninguém pudesse me julgar, sabe? O que eu faria? Como que eu agiria? O que eu falaria, sabe? Que carreiras que eu seguiria? Que emprego que eu seguiria se dinheiro não importasse? Se ter uma boa renda não fosse algo bem visto pela sociedade, sabe? Se dinheiro não importasse tanto, o que que eu escolheria para trabalhar? Como que eu me vestiria? Que roupas que eu usaria se ninguém me olhasse, se ninguém me julgasse? Que hobbies que eu teria se eu não me preocupasse com o que os outros acham? Eu, sei lá, faria artesanato? Não sei. Que hobbies que você teria se, tipo, ninguém te julgasse, sabe? É importante fazer essas perguntas pra si mesmo. O que que eu vestiria, o que que eu faria, o que que eu comeria, como que eu agiria se não tivesse ninguém me julgando, ninguém me olhando, não tivesse pessoas ao meu redor me julgando, sabe? É importante fazer essas perguntas porque tu começa a se aproximar mais do teu eu verdadeiro. Mas isso é algo que tu tem que fazer. Tu tem que, sei lá, sentar num lugar calmo e começar a pensar, e todo pensamento que tu tiver, tu anota, que tu achar interessante, tu literalmente estudar a si mesmo, perceber a si mesmo. Mas é importante a gente entender, né? Tudo tem um lado bom e tudo tem um lado ruim. Até agora eu falando, parece que vai ser mil maravilhas, né? Que tu vai se libertar do teu eu social e tu vai ser teu eu verdadeiro e vai ser livre. Mas, infelizmente, a gente tem que encarar a realidade. É impossível a gente viver 100% sem uma influência externa. É impossível, pessoal. Mas dá pra minimizar. Dá pra viver um pouco sendo você mesmo. E tem algumas coisas que tu pode fazer para te tentar, sabe, se libertar um pouco da opinião dos outros. Uma coisa que tu pode fazer é ter um diário. Um diário que tu escreve sem filtro. Que tu pode escrever o que tu realmente quer sem se preocupar com os julgamentos alheios. Mano, tu escreve ali o que tu quiser. É o que tu quiser mesmo. Até aquelas coisas mais sombrias sobre você que ninguém sabe. Tu pode escrever. Escreve à vontade, é o teu diário, sabe? É o teu diário. Outra coisa também, depois de escrever também, tu pode exercitar ficar sem redes sociais, sabe? Fazer assim, mano, um tempo livre, sabe? Não é tipo apagar tudo e sumir. Tu pode fazer também, é bom também. Mas tipo, cara, tira um tempo, tira uns dias assim, ó. Eu vou diminuir muito, ou eu vou ficar sem durante uns dias pra descobrir o que eu realmente gosto. Esse tempo livre que eu fico, eu vou tentar fazer alguma coisa que eu realmente gosto. Vá que tu descubra que tu gosta de desenhar, vá que tu descubra que tu gosta de tirar fotos, algumas coisas assim, sabe? Que tu acaba ficando muito tempo nas redes sociais, tu não exercita outras coisas, e aí tu não vai descobrir o que tu gosta, né? E outra coisa que tu pode exercitar, essa aqui é a mais prática, tu pode fazer no teu dia a dia, em pequenas ações do teu dia, é tomar decisões sem se preocupar com a opinião alheia. Exercitar isso, encarar um pouco essa ansiedade, sabe? Tipo, por exemplo, tu quer muito vestir tal tipo de roupa, só que esse tipo de roupa é um pouco mal visto, né? Um exemplo assim. Então, cara, tenta, vai, pega um dia, hoje eu vou usar essa roupa. Tu vai na rua, vai no mercado, vai em algum lugar e, cara, sabe, tipo, percebe que não é tão ruim assim, sabe? O que importa o que os outros estão pensando, o que importa, sabe? E tu pode fazer também, falar a tua opinião com sinceridade. Isso é uma coisa que eu comecei a fazer faz um tempo e é muito bom. Tipo, alguém tá conversando e abre uma brecha pra te falar uma opinião, expressar o que tu pensa. Cara, fala o que tu pensa de verdade. Fala o que tu pensa de verdade. Às vezes vale a pena, sabe? Vale a pena. E às vezes nem é tão ruim. Tu vai ver que nem é tão ruim, as pessoas não vão te crucificar. E às vezes vão. Qual é o problema? Não tem problema nenhum. Tu tem a tua opinião, sabe? Mas é importante saber reconhecer quando tu tá errado, né? Mas é importante tu ter a tua opinião e falar com sinceridade. Sempre ser sincero, sabe? Não fingir ser algo que tu não é. Quem vive sempre pensando, fingindo que é algo que não é,
que vive para agradar os outros nunca vive de verdade. Esse é o fato. Essa pessoa nunca vive de verdade, ela tá sempre vivendo para os outros. Ela tá sempre sendo uma persona, sempre com essa pressão nas costas. Então, é importante tu tentar viver de verdade, tu tentar se libertar um pouco. Já temos tantas obrigações na vida, já temos tanto peso na vida, tantas coisas pra gente fazer, tantas coisas pra gente pensar. Então, vamos tirar esse peso, pelo menos ser um pouco nós mesmos é o mínimo que a gente pode dar pra nós mesmos, sabe? Se a gente se ama um pouco, deixa eu ser eu. Então deixa eu ser eu, sabe? É o mínimo que a gente pode dar pra nós mesmos, numa vida tão difícil, numa vida cheia de obrigações. Então, eu vou propor alguns desafios, algumas coisas que tu pode fazer, sabe? Tenta fazer depois que tu sair desse vídeo. Já faz agora, são coisas fáceis, sabe? Tira 10 minutos. 10 minutos, ou 5 minutos, enfim, e escreve. Quais coisas eu faria se ninguém tivesse me olhando? Escreve, pensa nisso. O que eu faria se ninguém tivesse me olhando? Aí depois escolhe uma dessas coisas e faz. E faz. Se der pra fazer na rua, tipo, vou vestir uma roupa. E esse vai na rua, faz. Se não der, se for algo pra fazer em casa, cara, faz em casa, entendeu? Mas faz. Pensa como se isso fosse um presente pra si mesmo. Simplesmente permita ser você mesmo. Se livra um pouco dessa obrigação de sempre agradar os outros. Porque, cara, se tu conseguir ser tu mesmo, ter as tuas próprias opiniões, conseguir se impor, tu vai seguir os teus sonhos, cara, com toda a vontade, sem medo do julgamento, sem medo de fracassar, sem medo de nada. Tu vai se livrar dessa pressão. Por isso que é uma das coisas mais importantes pra mim, entende? Então, tenta fazer esse desafio. Tenta e comenta aqui embaixo o que vocês acharam desse vídeo, se as dicas foram úteis pra você. Deixa um like, deixa um comentário aí se tu gostou. E se inscreve no canal se tu quiser ver mais conteúdos como esse. A intenção é sempre melhorar e melhorar cada vez mais o meu conteúdo, cada vez mais o meu roteiro. Eu me importo bastante na mensagem que eu tô passando, mais do que na edição, enfim, eu me importo bastante na mensagem. E tento fazer um conteúdo que realmente agregue alguma coisa na vida de vocês. E talvez, eu espero, né, que esse seja o primeiro passo para finalmente conseguir viver a sua própria vida. Muito obrigado. Desculpa se eu falei muito rápido, mas é importante para passar tudo que eu tenho que passar. Muito obrigado e é isso. Até o próximo vídeo. Fui!